Bom, boa tarde a todos. Vocês já perceberam que temos uma mesa com uma composição extremamente interessante, experiências muito diversas, responsabilidades também muito diversas. Eu acredito que temos um elemento extremamente importante em comum, que é justamente o plano de mobilidade, o interesse vivo das nossas cidades. O nosso tempo é bastante controlado, então nós vamos pensar numa coisa bastante objetiva, respostas rápidas, e tentar fazer realmente uma conversa, como se fosse, digamos, um talk show. Eu pensei inicialmente em fazer uma pergunta simples a cada um de vocês, porque como nós temos uma experiência bastante diversificada, e a gente sabe que as cidades também são diferentes, né? As cidades andaram mudando muito nos últimos anos, e pensar isso num grau num tipo de responsabilidade também diferente, a pergunta seria mais ou menos simples, né? O que para cada um de vocês consideraria como um ponto muito importante, mas muito importante mesmo, que não pode ser esquecido, né, num plano de mobilidade? Aquele que tem muita relevância, né, num plano de mobilidade. E aí podemos também seguir a mesma sequência, talvez seguindo aqui, pedindo começar então pelo Udo, com a nossa bela história, experiência lá em Joinville. Muito boa tarde. Alô? Muito boa tarde a todos. Sinto-me extremamente gratificado em participar deste congresso, porque recentemente concluímos o nosso plano de mobilidade urbana. O que considero essencial nesse plano é que se sigam alguns passos que são essenciais. E aí recomendo que se busque o manual da Embarque, que foi elaborado com grande precisão. Nós sabemos que tudo acontece nas cidades. É ali onde as pessoas nascem, crescem, ou seja, se educam, trabalham, fazem negócios, ocupam os espaços de recreação e, quando as abandonam, é para habitar outras galáxias. Mas, no país, inversamente, as cidades, que são o núcleo da vida em sociedade, são pouco ouvidas. Participam de uma forma muito discreta das decisões. E isso traz uma dificuldade muito grande. Por isso, eu quero aqui aproveitar esse momento para cumprimentar e parabenizar o nosso prefeito e presidente, Márcio Lacerda, que assumiu esse compromisso de coordenar a Frente Nacional de Prefeitos para fazer com que as cidades possam ser mais bem ouvidas. Obrigado. Por favor, Dario, você podia também... O microfone vai ter que andar um pouco. Bem, boa tarde a todos. O que nós, na Secretaria, entendemos ser fundamental dentro de um plano de mobilidade. Existe aquilo que o prefeito colocou, que é você ter consistência no produto. Mas, para nós, é fundamental que haja esse diálogo, essa interlocução e o reflexo do plano diretor no plano de mobilidade, para que você tenha, por parte do poder público, a certeza de que tudo aquilo que for alocado, em termos de recursos, para aquela cidade, vai resultar em um crescimento que não simplesmente seja de condições de circulação, mas que haja uma coordenação com o crescimento geral da cidade. Okay. Obrigado, Dario. O Dario, por favor, leia a tweet que veio de Portland, nos brindar também com sua experiência. Thank you so much. It's such a pleasure to be here and to be back in Rio. I lived here 25 years ago, and it's lovely to see the city and how it's changed. The city of Portland, where I now live, has a very deep-rooted history in planning, and we have been doing planning for decades. We are currently undergoing a renewal of our urban plans. So 20 years later, we're updating our plans for the next 20 years. And as we undertake this process, it's very important
to have a value proposition that we are presenting to the community. We need to have values. We need to have a vision that we want to share and that the community shares with us. And we need to be able to tell our story. So the question that we pose to people and to ourselves is, who do we want to be as a city? And who do we want to be in 20 years? And those questions drive the conversations down to a more granular level of how we have values and ethos with our fellow citizens. And what do we want our businesses to look like? What do we want our communities to look like? How do we want to travel? How do we want to live? Do we want to support climate change? And we want to support mobility. And so we bring all these things together at a very local level. And I think it's absolutely important to work with your community, because no neighborhood or community can do things the same way. Obrigado, Lea. É uma experiência bastante diversa da nossa, né, até mesmo pelo volume de recursos envolvidos. Mas eu acredito que o Guilherme também, que mexe com várias cidades ao mesmo tempo, tem uma experiência um pouco diferente também que podia nos trazer. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu concordo com tudo que foi colocado aqui, são vários pontos importantes, né? Mas eu queria destacar basicamente uma coisa. Também, como o Dario falou, a integração do plano de mobilidade com o plano diretor ela é fundamental, né? E pela experiência que a gente teve e está tendo ainda, né? É importante que a oportunidade do plano de mobilidade seja também uma oportunidade para a gente também rever os próprios planos diretores, né? Porque as nossas cidades elas foram crescendo muitas vezes sem essas avaliações, né? Digamos, as áreas foram sendo ocupadas e não se avaliou, por exemplo, a demanda gerada por determinadas áreas que cresceram. E agora, nos planos de mobilidade, a gente tem a oportunidade de poder fazer essa análise um pouco mais profunda e, eventualmente, até ajustar eventuais áreas que estão crescendo, eventualmente reprimir o crescimento ou potencializar o crescimento onde esse crescimento seja mais benéfico, né? Tem aí os conceitos hoje do TOD, inclusive foi tema do painel anterior, né? Então, aplicar esses conceitos que envolve também essa integração com o plano diretor. Então, eu vejo o plano de mobilidade não apenas como um elemento, digamos, subordinado ao plano diretor, mas como um elemento que também pode retroalimentar o plano diretor, né? E, em cima disso, eu coloco também que a gente deve avaliar isso tudo como um processo, né? Nós temos a demanda da Política Nacional de Mobilidade para que os municípios façam seus planos, é uma política bastante avançada, né? Até considerando a realidade até dos países desenvolvidos. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades agora para poder repensar também, né, o espaço da cidade como um todo, nessas demandas que estão sendo geradas agora pelos planos de mobilidade. Obrigado, Guilherme. A gente vai costurando aí realmente algumas ideias que se juntam, né, de forma bem positiva. A Daniela, eu não diria que estaria do outro lado do balcão, mas está do lado de ajudar os outros a fazerem. É isso? Exatamente, esse é o nosso grande papel, o nosso desafio. Eu queria pegar o gancho até do que o Guilherme falou da oportunidade. A gente tem que encarar esse plano de mobilidade como uma oportunidade de repensar os espaços, repensar o crescimento da cidade de forma ordenada. Não é fazer mais um plano, é pegar tudo que já foi feito de transporte, de acessibilidade, até de habitação e juntar tudo no mesmo plano, colocar na mesma mesa, analisar os dados e verificar o que vale ainda, mais dados que precisam ser buscados. Também não é o último plano que a cidade vai fazer, é o início, é o primeiro plano que vai ser e deve ser encorajado para ser revisado de 5 em 5 anos, ser revisitado a cada mandato, a cada troca de equipe. E eu acho que para isso acontecer, nós precisamos de uma equipe que, além de capacitada, ela deve estar motivada, motivo de deixar um legado adiante. Ela deve trabalhar com dados, então, ter dados é essencial. Trabalhar com dados que sejam confiáveis e não se coloca dados que não são confiáveis para dentro de alguma coisa, o que vai sair como resultado? Não vai sair uma coisa legal. Então, é criar a cultura de ter dados. Outro ponto que eu acho muito importante é a vontade política de fazer o plano, porque o plano não é fazer o plano para entregar para o Ministério das Cidades, é fazer o plano para a cidade precisa desse plano. Então, é esse entendimento que deve mudar. A lei diz que eu tenho que fazer um plano e entregar para o Ministério das Cidades. Não, você precisa de um plano, a sua cidade precisa de um plano para poder crescer corretamente. E ainda tem a questão do engajamento popular, de fazer com que a população se aproprie do que está sendo pensado para a cidade. São eles que vivem o dia a dia. O plano não sai de dentro de um escritório. O
quantas oficinas foram feitas no Plamos, pegando toda a experiência e todas as demandas da população, tratando elas, incorporando dentro de um plano. Então, tem alguns desafios pela frente, mas muitas oportunidades. Bom, ainda dando uma de alfaiate, né? Já que falamos aqui em capacitação, dados, planos, meu querido Orlando Strambi, que é professor, é especialista, acho que essa vai ser uma área que você vai gostar de falar, talvez. Veja, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite do embarque, né, e aproveitar para responder primeiro a sua pergunta original, quer dizer, o que é que um plano seria essencial que ele contivesse? Eu acho que eu destacaria algo que talvez não seja o que o plano contém, mas uma característica do produto final, que é a ideia de que ele seja de fato um plano que ganhe suporte, que ganhe, se não um consenso, aquilo mais próximo disso, que não é uma coisa fácil de ser construída. Eu não sei como foi a experiência final em Florianópolis, como ela pode ser avaliada nesse sentido hoje, mas obviamente, quer dizer, a Política Nacional de Mobilidade Sustentável, ela fala em gestão democrática do plano, mas gestão é para alguma coisa que já está pronta e agora vamos administrar, né? Mas como é que você constrói alguma coisa para ser gerida que tenha essa característica que permita que ele se mantenha no longo prazo, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Uma coisa que não é ainda de caráter técnico do plano, mas que preocupa é o seguinte: se você lê a lei, ela fala em que você deve fazer o planejamento de transportes integrado, ou de mobilidade, integrado às outras políticas setoriais, de habitação, ambiental, de saneamento. E a pergunta é o seguinte: será que nós nos adiantamos ao propor que a gente deve trabalhar pensando nessas outras políticas? Quer dizer, será que quem está formulando essas outras políticas está olhando, está incorporando nas suas preocupações? Nós aqui do lado de cá devemos trabalhar pensando nas políticas de mobilidade também. Ou seja, será que essa recíproca é verdadeira? Se não for, como é que nós vamos construir? Porque senão vai ficar muito difícil nós trabalharmos do lado de cá querendo, mostrando preocupação em relação aos outros, se eles não estiverem preocupados conosco. Quer dizer, não são questões de caráter técnico, eventualmente a gente vê a discussão, eu volto a comentar sobre preocupações técnicas, mas eu queria marcar essas duas coisas relativas à sua pergunta original. Perfeito, a técnica é amiga da perfeição, mas ela não substitui a população. Eu acho que o Lute, que vem falar aqui, Lute veio do Lab Rio, coordenador de pressão popular. Por favor, Lute, agora é a sua vez. Obrigado, Romulo. Eu também vou brincar de alfaiate e costurar um pouco, partir um pouco da fala da Leia, do Guilherme, do Daniel, para chegar na onde eu, enquanto representante aqui do Laboratório de Participação da Prefeitura, que é parte do grupo de trabalho que elabora o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade, é fundamental, é essencial que esteja no plano a visão de mobilidade como um instrumento, um pilar garantidor do direito à cidade, né? Não entender mais mobilidade como um privilégio de locomoção privada, mas o que permeia e o que permite que a gente revisite toda a lógica e todas as dinâmicas da cidade. Então, entender mobilidade não como um fim em si mesmo, para que eu possa chegar mais rápido no meu trabalho, mas quanto um instrumento de construção da cidade enquanto projeto coletivo e não enquanto individual. E aí, muito para o que a Daniela estava falando, da importância da participação, né? É fundamental que no século XXI os governos não se proponham mais a fazer planos como eles eram feitos no último século. Ou seja, que hoje eles estejam abertos e construam esses planos de maneira popular, né? Que sejam planos legítimos legitimados e construídos junto à população, inclusive para um terceiro elemento que eu acho essencial, que aí já também não é da construção do plano, mas do plano final, é que ele seja de fácil monitoramento e acompanhamento, né? Porque o plano também não pode acabar em si. É preciso que para os próximos 10, para os próximos 20 anos, aquele plano seja não só renovado, mas revisitado e revisto. Bom, nós vimos aqui o painel, como eu disse, que ele tem uma diversidade de composição extremamente interessante e que termina, as ideias até se convergem claramente. Nós vimos elementos sendo falados aqui de integração, participação, técnica, capacitação, governança, né, liderança e tecnicamente nós não vamos discutir o plano, se ele tem que ter uma equação X, Y, Z.
acho que está muito mais nessa parte da sua concepção e elaboração, é o que tem sido trazido aqui. Antes de passar uma pergunta, que eu gostaria de fazer umas perguntas um pouco mais diretas e talvez até misturar um pouquinho, um responder em seguida do outro também, para a gente ter um pouco mais de variedade, eu só queria trazer uma reflexão sobre alguns que eu chamaria de fatores cristalizadores dessa mobilidade, desse padrão de mobilidade, digamos, insustentável, né? E vários deles já foram, de uma certa forma, citados aqui. Um planejamento desarticulado com um planejamento urbano. Hoje em dia, as nossas cidades já são bem diferentes do que eram no passado, não dá para planejar transporte com os cânones do passado. Um financiamento, que ainda não apareceu aqui na discussão, mas extremamente injusto, perversa política tarifária, um financiamento que já se discutiu aqui na sessão anterior, de incluir beneficiados indiretos, uma gestão também que tem que ser voltada para esses objetivos maiores e não meramente facilitar o fluxo andar, né? Os aspectos tecnológicos, o quanto o programa de mobilidade pode ajudar, digamos, a uma economia verde, né? E, por fim, como amarrar tudo isso para vencer uma ideologia rodoviarista individualista, né? Então, quem sabe um pacto ou coisa semelhante. Então, pensando um pouco nisso, eu preparei algumas ideiazinhas aqui só para ajudar a perguntar. Eu vou começar pela banda de cá, mas depois vou misturar um pouquinho. Por favor, pega o microfone, senão pega o meu aqui. Udo, você esteve à frente está à frente, na verdade, de uma cidade, de um plano, e você falou um pouco aqui também, eu queria que você falasse um pouquinho mais, justamente sobre essas relações institucionais. São várias instituições envolvidas, lateral, verticalmente, quer dizer, essa governança nisso, como é que você poderia falar um pouco mais sobre essa experiência? Até aproveitando aí o gancho da pergunta inicial, que questionou a questão de fazer com que esse plano se construa da maneira mais democrática possível. Esse é um exercício que nós levamos à exaustão na construção do nosso plano de Joinville. Tivemos aí a felicidade de contar com a contribuição da Embarque e também da Universidade Federal de Santa Catarina, que, na oportunidade, inaugurava o seu curso de Engenharia da Mobilidade, que é o único no país, com as engenharias de marítima, engenharia rodoviária, ferroviária, aeroespacial, de trânsito, de tráfego, enfim, participaram da construção do nosso plano. Mas, por outro lado, buscamos uma consulta ampla junto à população, ouvimos 10% da população da cidade com a capacidade de votar. Joinville tem 560 mil habitantes, portanto, foi um número expressivo. Da mesma forma, ouvimos também toda a classe estudantil, tivemos um contato muito próximo com a imprensa, que ao longo deste ano que construímos o plano, nos acompanharam, e isso, com um trabalho contínuo com a Embarque, nós conseguimos efetivamente disponibilizar um plano que hoje já vem trazendo resultados altamente promissores, e com essa participação densa, nós conseguimos otimizar muito o investimento na construção desse plano, que se o destinássemos apenas a uma instituição, seguramente estaríamos desperdiçando de recursos desnecessariamente. Obrigado, Udo. Eu vou pedir talvez a Lea para falar um pouco, porque existe uma diversidade institucional muito grande nessas cidades, nas brasileiras, né? Deve ter também na americana, e a dificuldade talvez de implantar um trabalho de grande envergadura. Fala um pouco sobre essa governança, sobre como superar essa diversidade de interesses institucionais, às vezes conflitando, às vezes responsabilidades que se superpõem. Pode ser? Sure, yeah. You know, I think it goes back to things that all of us talked about in some ways, and that how you engage your city in the plan is what is going to drive the best outcome for everyone. So whether you are a resident, a business, or a government, you all have a vested interest in what your city looks like, and you all have a vested interest in the values that drive your city. So it is of critical importance that everybody is joined together in
and has an interest in the outcome of the plan. And there has to be things in your plans that speaks to the different interests in a different way. So businesses care about getting their goods to market. They care about throughput for freight trucks or their ships from the port. People who go to work care about being able to get there quickly and safely, whether it's taking a bus, whether they're walking or biking or driving their car. All of these things come together in very succinct ways when you're putting together a plan. And the government has an interest in regulating all of that movement for the benefit of the overall good. So I go back to what some opening comments in terms of how you engage people and stating a vision for who you want to be and collectively deciding that, and then you work towards putting together the plan to achieve that goal. Perfeito, perfeito. Acho que essa é a grande Obrigado. preocupação que nós temos aqui, para que algo se envolva bastante. Mas eu queria puxar um pouquinho a conversa para um outro lado, que aqui nós temos 5.000 municípios brasileiros, temos uma diversidade, e dentre esses municípios, muito grande. Aí eu vou puxar o Dario para conversar um pouco sobre essa diversidade, como tratar, como encarar essa diversidade de problemática, né? São Paulo e Natal, e Feira de Santana, o Araguarina, eu sei que tem uma variedade grande, cidades pequenas como Búzios, e como pensar num plano de mobilidade, ou nos plural aí, diferentes planos, diferentes perspectivas. Ajuda-nos um pouquinho a pensar nisso. Não, o plano ele é muito individual, ele é a cara da cidade. O problema que nós temos de administrar é a falta da necessária capacitação dos municípios para elaborar o plano. Nós, no Ministério, não podemos estabelecer uma regra geral, porque nós não vivemos a realidade das cidades, e como o prefeito bem falou, o cidadão vive na cidade e é essa realidade que tem que ser capturada e colocada no plano. Para que o pessoal tenha uma ideia da dimensão do problema que nós estamos lidando, dos 5.600 municípios brasileiros, 3.326 têm de fazer o plano. Grosso modo, nós temos 3.000 municípios com menos de 100 mil habitantes, 200 entre 100 e 250 mil habitantes, 100 municípios entre 250 e 750 mil habitantes e 25 acima de 750 mil habitantes. Esses 25 acima de 750 mil habitantes ou já estão com o plano pronto ou estão com o plano em elaboração. Existe uma porcentagem significativa de municípios entre 250 e 750 mil habitantes elaborando, uma porcentagem baixa de municípios entre 100 e 250 mil, e você conta nos dedos de uma mão, pode até ser a mão do ex-presidente, a quantidade de municípios abaixo de 100 mil habitantes que fez o plano. Então, o que acontece? São municípios que não têm fôlego financeiro para contratar o serviço. Tá? São municípios que estão longe dos grandes centros. Tá? E aí, além de você ter a dificuldade intrínseca do município, você tem essa questão da distância. Esse talvez seja o maior desafio. E por que para a gente é o maior desafio? As cidades grandes, elas estão equacionadas, bem ou mal, isso é outra questão, mas existe um produto, existe um reflexo de uma discussão local que você pode usar como referência. Isso é importante. Nosso maior problema é a cidade pequena que está precisando desse apoio, porque essa cidade tem de crescer de uma forma sustentável. E muitas vezes, pela ausência do poder público, pela nossa distância, pelas dificuldades todas, nós estamos permitindo que essas cidades não se planejem da forma mais adequada. Então, esse é o grande desafio. Como fazer com que essas pequenas cidades que estão no limiar da motorização
cresçam de uma forma sustentável, para que os problemas das grandes cidades não se repitam no futuro. Então, vou passar para Posso você. complementar? Exatamente, eu queria que você Começar o talk completasse show? aí. Exatamente. Bom, WRI Brasil Cidades Sustentáveis, agora é um novo nome. Nós trabalhamos com cerca de 20 cidades no Brasil e muitas delas apoiando aí na construção desses planos de mobilidade. Tivemos o prazer de trabalhar com Joinville e com o Planos, com a região metropolitana de Florianópolis aqui. Mas o que eu queria comentar é a diferença entre regiões. Nós trabalhamos nas 5 regiões do Brasil. E a diferença do Sudeste, do Sul, do Nordeste, são diferenças nem para o bem e nem para o mal, mas são diferenças das peculiaridades locais. Então, em alguns locais onde a gente vai, nós trabalhamos com cidades com mais de 250 mil habitantes, então nos restringe a 125 cidades, que são as que teriam a maior capacidade técnica. E o que nos chama a atenção é que quando nós falamos em capacidade técnica para desenvolver o plano, às vezes algumas cidades dizem, não, mas a gente não precisa, nós vamos contratar, um consultor vai fazer o plano. Ok, mas quais são as diretrizes? Qual é o termo de referência que você vai fazer? Como é que vai analisar o plano quando ele volta? Não é só um copia e cola de um plano de mobilidade que os consultores podem fazer. Eles, sim, são contratados, ajudam as cidades a desenvolver. Pouquíssimas cidades têm a capacidade de desenvolver o plano dentro da sua secretaria. Só que a cidade ela tem que se preparar em saber o que pedir para o consultor fazer. Ela tem que ter um diagnóstico feito para dar as diretrizes gerais, para não ser um plano genérico que volte sem representar as peculiaridades locais. Então, é muito interessante quando a gente vai em diferentes regiões que não existe uma receita pronta. A gente tem que construir e alinhavar como se faz um plano em cada uma dessas realidades. Até trabalhamos com o Ministério das Cidades na metodologia de como desenvolver um plano de mobilidade. Mas ele é o início para basear o como se faz, o dia 1, o que se faz no dia 2, o que se faz no dia 3. Mas precisa também de um encontro local em que a gente sente, converse e que entenda como que a cidade funciona para poder ajudar e para poder criar o melhor plano possível para aquela região, para aquela cidade especificamente. E é um trabalho completamente distinto, ele é dinâmico e não existe uma receita única de se desenvolver. E você colocou 2 dedos da ferida aí, ou o dedo em 2 feridas aí, muito claramente. O da diversidade e da capacitação. Porque também quem não tem capacitação para fazer, também fica difícil especificar. A minha mulher que trabalha com informação, ela diz que a gente só procura o que a gente conhece. É difícil. Então, eu vou passar para o Guilherme, porque ele está com o abacaxi na mão, depois eu vou passar para o Orlando. Porque junto com isso, quer dizer, essa diversidade, eu também podia dizer assim, em tom de exemplificar o extremo, né? Mas o que tem em Feira de Santana, eu sou baiano, posso falar, né? Feira de Santana e Campinas igual, é o McDonald's. O resto é tudo diferente. Entendeu? Então, como é que vê essa história, essa diversidade de cidades, a ausência de recursos financeiros, né? E de capacitação? Como encaminhar isso? Que sugestão tem a dar? Bom, essa realmente é uma preocupação grande, porque se eventualmente não se consegue nem ao menos fazer um termo de referência para contratar uma consultoria para fazer o estudo, como que vai se conseguir gerenciar esse plano depois, né? Então, eu acho que é um alerta realmente para a gente pensar também como estruturar melhor essa área nas nossas cidades. Sempre existe a carência de equipe técnica, de recursos financeiros até para suportar uma equipe técnica, né? Especialmente nesses municípios menores, né? Onde muitas vezes não tem nenhum transporte público que funciona, municípios aí 50, 40 mil habitantes que não conseguem nem viabilizar um transporte público e também precisam fazer o plano, está lá na lei, né? No nosso caso, o próprio plano foi uma grande oportunidade de capacitação. A gente teve um suporte bastante importante do BNDES, né, para contratar realmente uma consultoria de qualidade. Nós montamos um comitê envolvendo o pessoal dos municípios, várias secretarias de Estado. A região metropolitana ela ainda não estava institucionalizada, ela foi institucionalizada em setembro do ano passado, digamos já na finalização do plano, né? Não exatamente como a derivação dele, mas foi uma situação que aconteceu em paralelo que foi muito positiva. E esse processo, a formação desse comitê, permitiu que a gente discutisse o processo e também foi uma oportunidade de troca de conhecimentos, de informações bastante importante. Nós também trabalhamos junto com a universidade, o que gerou-se ali
digamos, um grande tanque, né, um think tank de pessoas ali que agora estão dando suporte também para a gente, né? Então, digamos, a agregação da universidade foi até uma iniciativa da consultoria, né? Isso não estava inicialmente previsto, mas foi uma iniciativa da consultoria que foi contratada, foi muito positivo, porque não só trouxe um pouco mais de experiência local, porque tinham vários acadêmicos, professores, alunos da universidade que vieram participar do projeto, como depois da conclusão do trabalho, quando a consultoria foi embora, esse conhecimento permeou, né, digamos, entre as prefeituras, no estado também, e na universidade nós temos lá uma folga de pessoal. Um deles já está trabalhando, por exemplo, na empresa operadora, no consórcio operador de transportes, o outro já está trabalhando numa outra área parecida. Nós estamos agora para montar um plano operacional de transportes também, tentando avançar nessa parceria com a universidade. Então, muitos dos que já trabalharam no plano também vão agora detalhar algumas consequências do plano, né? Então, mais uma vez eu coloco aquilo que eu tinha colocado no começo. Talvez esse momento que a gente está vivendo, essa provocação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nos leve a ter que desenvolver isso, né? Claro que é um desafio, né? Não é uma coisa simples. Eu imagino na posição do Ministério que tem, digamos, a atribuição de organizar isso no país inteiro, realmente é uma dimensão muito grande, mas a gente, novamente eu coloco, isso tem que ser visto realmente como uma oportunidade, é um desafio, mas a gente tem que encarar também como uma oportunidade, né? Orlando, acho que eu queria pegar um gancho e o Lúcio também. Então já balançar a cabeça aí, por favor. Está cheio de gancho aí, quer dizer, mas basicamente a questão da capacitação tem uma coisa. Vamos entender um pouco as dificuldades envolvidas na elaboração de um chamado plano de mobilidade urbana, né? Quer dizer, hoje de manhã nós ouvimos mais de uma pessoa falar que a cidade é o lugar das inovações, né? Tem inovação e tem novidade. Eu acho que o plano, mais do que inovações, ele traz novidades. Novidades não necessariamente para uma comunidade técnica ou profissional que já venha eventualmente discutindo alguns conceitos, está acostumados com eles. Mas nós temos aí os 3.326 municípios, e eu tenho certeza que na grande maioria deles, lê a lei, né, e encontrar termos, novos conceitos e preocupações, né? Quer dizer, falar em projetos de transporte coletivo estruturais do território, visando uma ocupação equilibrada da cidade, ou os conceitos de gestão democrática e controle social, ou alocação de riscos econômicos financeiros, ou subsídios cruzados intersetoriais. Basta ler a lei para pescar lá algumas ideias que não vão rebater naturalmente na realidade das equipes que estão envolvidas lá, ou responsáveis por isso, né? No final das contas, ainda tem aquelas surpresas na lei. Uma é assim, poxa, a gente precisa cuidar de carga também, né? Está escrito lá, e a surpresa absoluta, puxa, a prioridade não é do alto. Então, ou seja, nós temos uma série de novidades que aparecem na lei, entre elas o próprio conceito das palavras mobilidade e acessibilidade, que são relativamente novidades. Eu sou do tempo que a gente fazia transportes. Agora eu preciso falar mobilidade, goste ou não goste da palavra, né? Mas isso é uma questão internacional. As pessoas estão passando por esse processo, algumas gostam, outras não, né? E dentro da mobilidade tem a ideia do plano. E o plano de mobilidade urbana é algo que definitivamente, na minha opinião, nós estamos tateando, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que é isso. Temos uma experiência, em princípio, que é para ser paradigmática em Florianópolis, mas, de certa forma, é o que nós estamos falando aqui. A diversidade impede que características de construção do plano em Florianópolis sejam aplicadas em outro lugar. Então, a gente tem um aprendizado. Para quem já está há 40 anos trabalhando nisso, eu já vi diferentes tipos de plano, né? Nas décadas de 70 tinha os PAITs. Não sei quem aqui lembra dos planos de ação imediata em tráfego e transportes, né? Aí as grandes cidades já fizeram planos de transporte, e eu fico me perguntando às vezes, qual é a diferença? Não, é que antigamente era uma coisa, como o Ciro usou o termo hoje de manhã, autocêntrica. Então agora não é para ser autocêntrico? Olha, os planos da Secretaria de Transporte Metropolitano em São Paulo são planos que tinham como ênfase, em particular, os modos de transporte público, mas ferroviários, né? Mas eles não podem ser acusados de autocêntricos. Agora, o problema é o seguinte: se as cidades não estão capacitadas e vão contratar consultores, por que consultores que até há pouco tempo atrás faziam planos autocêntricos, quer dizer, o que mudou na cabeça deles, que eles agora vão fazer planos diferentes? E nisso, eu acho que todo mundo,
está passando por um processo de reeducação cultural. Os meus últimos 10 anos foi um processo de educação cultural, eu não pensava como eu penso hoje, né? E aí eu acho que é uma das vantagens do embarque responsável pelo seu sucesso, quer dizer, ele nasceu numa época em que já se começava a pensar diferente. Né? Então, ou seja, a questão da competência técnica, e como se isso bastasse para um plano, ela é mais complicada do que parece. Bem mais complicado. Por favor, Lute. Obrigado, Rômulo. Eu vou pegar os 2 pontos aí que a Daniela trouxe, você identificou muito claramente, né, da diversidade e da capacidade. Eu acho que o que todas essas cidades têm em comum não é só o McDonald's. São homens, mulheres, crianças e idosos que vivem em todas essas cidades e circulam em todas elas. Então, eu acho que nessa oportunidade de pensar planos de mobilidade urbana sustentáveis para todas essas cidades, a gente tem aí a oportunidade de reconhecer a sabedoria empírica, que a gente chama, né, que vem da experiência. Eu acho que é um pouco o que o Orlando estava falando, de que vai além do técnico. E aí, puxando já para a capacitação, eu vejo em 2 pilares. Esse da sabedoria empírica, como é que a gente consegue trazê-la para a formação desses planos, mas também, como o Orlando tinha falado antes, das políticas vetoriais. Como é que o quanto é necessário a gente externa às prefeituras na elaboração desses planos, se muitas vezes a gente mal aproveita os recursos que a gente tem dentro das prefeituras. Ou seja, se poucas vezes a gente consegue colocar a Secretaria de Urbanismo, de Transporte, de Habitação, de Obras, de Meio Ambiente, numa mesa para juntas identificarem, discutirem, construírem a partir daí esse plano para a cidade. Então, às vezes, o olhar externo acaba também sendo parcial, ou pontual, ou de um só lugar, e acaba aproveitando pouco, às vezes, essa integração que, se não acontece, seria muito urgente acontecer dentro do órgão público. Bom, a gente está vendo toda hora é um gancho novo que surge aqui. Por favor, Lea. Sorry, I just wanted to respond to something that you just said in terms of engaging the public. At least in Portland and in a lot of the United States, it's also very important to your citizens to understand what the government is doing. There's a level of transparency and accountability that is expected of public officials. And a plan is certainly a way for you to be able to articulate that to your citizenry, and to engage them in that process is an authentic way to enter into a relationship from a regulatory perspective to a citizen. Perfeito. Essa transparência é que vai dar, talvez, garantia de que os resultados estarão, pelo menos, sendo discutidos, o que se espera de um plano no final. A gente fica, então, com uma questão muito importante de capacitação. Quer dizer, primeiro, essa falta importante que nós temos de capacitação na grande maioria das administrações públicas, questionamento também de quem pode dar suporte. Há também uma outra forma de participação da sociedade, que também, alguns usam até a palavra capacitação da sociedade, não sei se seria adequado ou não. Eu vejo que esse é um dado concreto. Me faz lembrar uma ação importante tida nos anos 70 pelo Ministério do Transporte, de formação acelerada, Brasil adentro, né, voltada na época para transporte coletivo, né, planejamento de transporte coletivo. Senão estaríamos talvez precisando de alguma coisa semelhante, outras formas também, né? Eu acho que, principalmente vocês dois que trabalham num patamar um pouco diferente, em que mexe com várias cidades ao mesmo tempo, se já sugerir alguma outra forma de ação para que essa cooperação pudesse acontecer, o que é que se pode pensar a respeito? Às vezes, cidades muito pequenas, sozinhas, não podem fazer, mas, quem sabe, uma outra forma, pensar, sair da caixa, pode apresentar novas soluções. Você quer falar, Dario? Ou você também? Deixa eu comentar brevemente uma coisa que nós falamos muito em capacitar o staff técnico de uma cidade. Só que, às vezes, a gente vai em uma cidade e não tem quem capacitar. Chega e tem um engenheiro, um arquiteto. E daí tu pensa, ok, por onde a gente começa? Então, também, além da capacitação, é o corpo técnico e a valorização do servidor, de manter um quadro técnico estável, que também é outro problema. Nós já enfrentamos dificuldades em capacitar um corpo técnico e depois de alguma mudança
Política, infelizmente, o quadro técnico é desmobilizado e a gente tem que começar tudo de novo, ou as pessoas são realocadas. Então, existem outras peculiaridades dentro deste cenário em que a gente também deve considerar. É um aprendizado para a gente abrir a cabeça e pensar como que a gente capacita a longo prazo, não pontualmente cada cidade. Acho que essa é a questão importante. Quer dizer, o problema está aí. Como é que a gente soluciona? Ou pelo menos como é que a gente faz um exercício para poder ajudar a solucionar, mesmo que esteja fora do nosso alcance. Por favor, Dario. Como a gente está tentando administrar esses problemas. Nós temos duas trupes, né, uma secretaria, que se dedicam a correr o país junto com base no material que foi produzido pela Embarque, com o apoio da Embarque Brasil, trabalhar em duas frentes. Uma frente é quando você junta vários municípios e faz um trabalho mais motivacional e mais conceitual. Assim, o que é o plano, para que serve, e principalmente mostrando, com elegância, mostrando o chicote. Se o senhor não fizer, o senhor não vai ter mais dinheiro em mobilidade. Certo? Eles falam, mostra uma fotografia minha, tudo, e aí começa a trabalhar. Então, esse é um trabalho que é feito. Nós temos feito, essa mesma equipe, ela trabalha num workshop 2 dias, com preferencialmente 5, 6 municípios, para tentar elaborar mesmo, para um trabalho um pouco mais profundo. É pouca coisa, mas eu não estou muito preocupado com isso, porque, como agora eu já venci o prazo, então quem tinha direito está exercendo a possibilidade de ter recurso para a mobilidade, quem não tinha está correndo. Eu não estou muito preocupado porque está tramitando, está na fase final, já saiu da Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que está sendo relatado pelo deputado Raul Jungmann, que vai dar mais 3 anos para o pessoal. Tá? A gente vai ter 3 anos para tentar resolver essa questão com um pouco mais de consistência. Além dessas 2 linhas, nós estamos começando a conversar com a Universidade de Brasília para fazer uma bateria de cursos à distância. O objetivo da bateria de cursos à distância é menos o plano, mas é mais o pós-plano. Tá? Por quê? Quando o ente federado vem solicitar recursos federais, tanto do orçamento como das linhas de financiamento que o Ministério das Cidades dispõe, uma das alterações que fizemos nos regramentos é o seguinte: o que o senhor vier solicitar tem que ser compatível com aquilo que está previsto no plano de mobilidade. Então, nós estamos também, por isso estamos preocupados em preparar o nosso ente federado lá da ponta, para que depois do plano feito, ele saiba tirar do papel o plano e, principalmente, fazer com que o poder público federal possa auxiliá-lo na implantação de infraestruturas e serviços de mobilidade. Eu não sei se é uma alternativa melhor ou pior, eu sei que nós estamos trabalhando desse jeito e eu espero que a gente tenha um resultado razoável. Quer dizer, a parceria pode ser um dos caminhos a trabalhar. Caminho. Talvez o único agora, né? Udo se manifestou que você queria falar também, e depois eu queria botar um ponto aqui também um pouco apimentado. É só para dar uma contribuição adicional a essa questão. Quando se ouve que apenas um pequeno percentual de municípios concluíram o seu plano de mobilidade urbana, esse percentual deve ser inferior a 10%, e quando se cogita já ampliar esse prazo por mais 3 anos, é de se pensar o que vai acontecer com o plano de desenvolvimento regional, que tem o prazo de 2008. Quem sabe já aproveita o ensejo e adia aquele por mais 3 anos. Então, esses prazos, eles atrapalham. Né? Mas eu gostaria de dar uma contribuição concreta aqui. Os municípios menores têm dificuldade de construir seus planos, ou por falta de especialistas, engenheiros, arquitetos que o valem, mas estamos aqui dentro do Estatuto da Cidade com esse compromisso de nós construirmos nossos planos de desenvolvimento regional. O Rio de Janeiro, no dia de ontem, anunciou aqui que no final de 2016, ou seja, no próximo ano, terá seu plano concluído.
Que bom. E por que não estimular as cidades de porte médio a avançar e ganhar tempo com o seu planejamento regional e, com isso, abrigando os municípios menores no seu entorno e fazendo com que, cumulativamente, passasse a construir também os seus planos de mobilidade urbana. Nós estaríamos matando 2 coelhos com uma cajadada só. E isso seguramente resolveria a situação de centenas e centenas de pequenos municípios desse país. Tá aí. A gente vê que discutir a essência do plano, estrito senso, não seria realmente o objeto dessa mesa. A gente está vendo muito mais a forma, o processo, né, como conseguir alcançá-la, a política pública para que um plano realmente aconteça. Alguém quer falar alguma coisinha? Eu teria uma pergunta mais agora sobre a parte da garantia do produto final desse plano. Porque em um determinado momento, eu andei discutindo esses assuntos na academia, e se a gente tem, como você mesmo disse, Lúcio, esse plano tem que ser uma coisa extremamente útil para a cidade, entendeu? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, que esse plano seja mensurável, que as coisas que venham nele possam ser avaliadas para se de fato alcance. Eu acho que vai muito na linha do que a Leia falou, né? Possivelmente alguns mecanismos de transparência vão poder ajudar a trabalhar isso aí. Nós pouco falamos aqui da parte de recursos para pagar a conta desse plano. Eu sei que todo mundo fala isso, recurso para pagar a conta. Não é muito, mas em determinados momentos ele é muito mesmo, né? Eu uma vez brinquei dizendo que era mais fácil para o Rio de Janeiro conseguir 1,3 bilhão de reais para fazer a Transcarioca do que conseguir 13 milhões para fazer o plano, né? E isso é uma realidade nas cidades brasileiras. E eu posso até adiantar, a partir de outras conversas que já tive aqui também, que às vezes mesmo tendo dinheiro, talvez tenha outro tipo de problema, capacitação. Mas nós já falamos de capacitação. Podíamos falar um pouquinho do dinheiro. O que é possível fazer, que alternativa nós poderíamos imaginar sobre como superar essa necessidade de recursos, ou quem sabe mesmo buscar soluções internas para superar. Alguém quer comentar um pouquinho? Eu acho que um primeiro passo é a gente deixar de encarar o plano de mobilidade apenas como uma necessidade para atender à lei. Se a gente encarar o plano como uma forma de estruturar, inclusive para ajudar a alavancar recursos para investimentos nessa área, embora toda a realidade que a gente está vivendo, né, o cenário que, digamos, está bastante prejudicado nesse ano, e a gente espera que isso mude para melhor em não muito tempo, mas se a gente começar a encarar o plano como um mecanismo para alavancar novos investimentos e captar recursos, porque para bons projetos não faltam recursos, né? Mais uma vez, apesar de toda a realidade que a gente está vivendo, isso vai mudar um dia, não vamos ficar assim a vida toda. E foi mais ou menos assim que a gente fez, porque a gente precisava fazer investimentos na nossa região, a gente está vivendo congestionamentos bastante sérios, a situação da mobilidade está se deteriorando bastante no dia a dia, a população está sentindo isso bastante. Agora, durante o processo do plano, o plano também foi necessário para construir um certo alinhamento, porque estudos nós tínhamos vários, né? Nós temos para a região estudos de todo que é tipo de tecnologia que você pode imaginar, né? Para fazer travessia da Bahia, desde ponte, VLT, monotrilho, teleférico, para fazer a travessia da Bahia, que é o principal gargalo, né, para fazer o acesso entre a ilha e o continente. Mas o que a gente percebia é que não tinha um alinhamento, né? Então a gente foi atrás para tentar conseguir recursos. Inicialmente tentamos com a JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa. O Estado tem uma relação muito boa com a Agência de Cooperação Japonesa em vários outros programas, na área de saneamento e tudo mais. A JICA tinha acabado de terminar um projeto na região de Blumenau para contenção de enchentes. E não conseguimos com a JICA e fomos continuando, né? Montamos um plano de trabalho, o BNDES nos agraciou com esse projeto, mas eu acho que não apenas pelo BNDES, mas também por outras fontes pode-se conseguir recursos para fazer o plano, mas se for visto como já uma parte do investimento para alavancar novos recursos,
eu acho que a situação muda um pouco, né? Não como apenas uma obrigação, vamos atender a lei, mas como realmente uma plataforma para poder alavancar novos investimentos. Acho que a situação melhora bastante nesse caso, né? Na medida em que ele será útil para a cidade, ele vai gerar valor. Na medida em que ele será útil para a cidade, ele vai gerar valor. Perfeito. Você queria falar, Dario? Vamos lá. Quem não entregou o plano até 12 de abril desse ano não tem direito a recursos do orçamento geral, exceto se for para fazer o plano. Tá? Então, representantes de municípios, prestadores de serviço, tal, o caminho que você tem para ter dinheiro público e bancar o plano é uma emenda parlamentar ao orçamento da União. Então, esse é o caminho que você tem para fazer o plano com recurso público. Tá? Isso é uma coisa. A qualidade do produto que você colocou. Isso é uma complicação, por isso que a gente tem essa preocupação de preparar alguém para o pós-plano. Tá? Eu já recebi planos que eu achei maravilhosos, assim, planos muito legais. E não precisa ser plano de Belo Horizonte ou Curitiba, que são lugares referências. Eu recebi... eu vou cometer a falha de falar de alguns e não falar de outros, mas eu vou falar só os lados bons. Eu recebi um plano de Campina Grande, não é? Que é lá no interior da Paraíba, muito interessante porque, além de ser algo que dialoga com o plano diretor, algo consistente, ele passa, não? Ele não se detalha, mas ele passa pela possibilidade de uso de infraestruturas existentes. E lá tem uma via permanente abandonada já há algum tempo, que o plano prevê isso. Olha, nós não vamos fazer, mas em algum instante do tempo, isso pode ser usado. E por que eu estou colocando esse exemplo para todo mundo? Porque esse ano, a bancada da Paraíba, os senadores e deputados federais da Paraíba, formularam uma emenda de bancada, não sei se vocês sabem, tem a emenda do parlamentar e a emenda de bancada. Então, no bancada pode chegar a um valor muito expressivo. Tem a emenda de bancada no valor, se eu arredondar para cima, dá 30 milhões de reais, que é para você começar a resgatar essa infraestrutura. Então, quando o plano é um plano organizadinho, arrumadinho, a própria representação política se encarrega de ajudar a tirar do papel. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para todos. Ter esse alguém que consiga olhar o plano depois de feito, nós estamos nessa linha de treinamento, mas, principalmente, procure, no plano, explorar todas essas características, essas infraestruturas que existem, porque, quando isso é bem feito, as pessoas, os diversos segmentos, pressionam os seus representantes parlamentares e esse pessoal vai atrás de dinheiro. Então, é um círculo virtuoso, no caso. O mau plano, e eu recebi um monte também, tá? O mau plano eu sei que eu vou ter uma dificuldade enorme, porque alguém vai fazer um pedido de algo que não tem muito a ver com o plano, eu vou falar não, e vou ter uma pressão política brutal em cima de mim. Por favor. Posso falar? Sobre a garantia do produto final. Também não adianta ter um plano maravilhoso se a gente não consegue tirar ele do papel e mudar a realidade das cidades. Eu acho que é isso que a gente quer no final do dia, mudar completamente a realidade das cidades, melhorar a qualidade de vida. Então, sim, tem que fazer um bom plano. De novo, não é um plano final, é um plano inicial que vai ser revisto, vai ser atualizado, mas o importante também é prever um faseamento e uma estratégia com metas, com objetivos de como que a gente vai tirar esse plano do papel. Porque o que vai mudar, de fato, a realidade é ações a curto prazo que se possa fazer no primeiro e segundo ano, ações a longo prazo, e os grandes resultados, ou as grandes obras, as grandes mudanças, como mudanças de uso do solo, de TOD, que a gente estava conversando na mesa anterior, levam mais tempo para acontecer. Então, o plano tem que prever já esse faseamento, mas tem que ter algumas ações já imediatas para dar uma resposta até para a cidade, para os cidadãos que participaram da construção desse plano. Então, é muito importante falar da qualidade do plano, mas também pensar que o que for tirado do papel tem que manter essa qualidade,
Não adianta fazer qualquer coisa para cumprir tabela. É tirar do papel da forma mais produtiva possível e sempre pensando e revisando as metas, os objetivos que foram definidos durante a construção do plano. Eu fui informado aqui, o nosso tempo aqui é bem curtinho ainda. Eu ia pedir então que cada um pudesse falar um pouco de comentários finais. O Orlando, que já sinalizou aqui com a cabeça que queria falar. Então, vamos esses aqui que sejam os comentários finais. Eu acho que não deu tempo para a gente passar para a plateia, mas assim como foi dito desde a sessão inicial, aqueles que quiserem fazer uma pergunta, podem fazer através de papel, deixando o telefone e e-mail, que a gente pede dizer para quem deseja que seja a pergunta, que depois a gente tenta dar um jeito de fazer essa resposta chegar ao perguntador. Por favor, Orlando, já com palavras finais. Na verdade, então, em vez de fazer uma colocação, eu vou usurpar momentaneamente o seu papel de moderador e fazer uma pergunta, em particular, ao prefeito Udo, mas acredito também, talvez, o Guilherme e a Daniela, que está envolvido em alguns planos, e outros que queiram se manifestar. Eu acho que é isso. A garantia final, na verdade, é ver a transformação que o plano almejava, né? Ver a cidade ser transformada. Então, eu pergunto, em particular, o senhor, que é executivo da cidade, quer dizer, é possível o senhor ver as perspectivas como positiva para executar o plano, a mesma coisa no caso de Florianópolis ou nos planos que vocês têm participado, quer dizer, e se é difícil executar um plano, quer dizer, quais são as principais barreiras e se tem formas de desencalacrar, perdão, tradutora. Obrigado pela pergunta. Fico muito voltado com esse questionamento. O nosso plano, ele foi construído com todo o cuidado no nosso dia a dia. Nós temos uma série de projetos que estão em curso e o plano permitiu que nós pudéssemos rever esses projetos ao longo de todo o ano, o tempo que nós consumimos para a elaboração do nosso plano. Só para pensar aqui, 3 pequenos exemplos. Estamos lá com um projeto que é um investimento de 105 milhões de reais, que são os nossos corredores de ônibus, cuja execução iniciará agora, no último trimestre do ano. Da mesma forma, temos as questões das bicicletas públicas, do estacionamento rotativo, das nossas ciclovias, que vamos sair dos nossos 145 quilômetros de ciclovias para 730 num período de 15 anos. Conseguimos definir isso com toda clareza. Temos recursos que já estão sendo aportados pelo BID, dependemos apenas do aval do governo federal, são 70 milhões de dólares, e eles se incluem dentro do nosso plano de mobilidade urbana. Ele está em curso, ele é execuível. E esse plano nos deu mais segurança, permitiu que pudéssemos enxergar a cidade com mais precisão para os próximos 15 anos, e já podendo desenhar um cenário lá para 2045. Guilherme? Bom, o nosso cenário também é bastante positivo. O fundamental para que a gente consiga ter essa sequência, essa continuidade, a aplicação, no nosso caso, como nós estamos no ambiente metropolitano, é o alinhamento com os municípios, né? Então, esse alinhamento está acontecendo de uma forma bastante positiva no momento. A gente espera que esse alinhamento seja perene, né? Nós estamos trabalhando agora com um instrumento de convênio de cooperação, aprovados nos legislativos municipais e estaduais também para dar essa perenidade. E aí, só citando assim, casos específicos, né? O município de Florianópolis está captando um recurso considerável no Ministério, alguns desses já estão com contratos assinados, outros ainda não. Esperamos que o município consiga, de fato, assinar esses contratos. E, por exemplo, a localização dos corredores prevista pelo município é bastante coincidente com o que a gente estava planejando também. Então, esse processo de captação do município aconteceu também em paralelo, não foi exatamente uma derivação do plano, mas foi uma coincidência favorável que aconteceu. Mas a gente observou que com o projeto que estava sendo feito, tinha algumas tipologias que tinham que fazer alguns ajustes. Então, a gente articulou com o município está ajustando esses projetos de uma forma muito positiva, inclusive está muito entusiasmado com a qualidade que esses projetos estão saindo, e assim com os demais municípios também, né? No caso, São José, que é o segundo maior município da região metropolitana, agora está revisando o plano diretor. Então, a equipe do plano diretor absorveu muito bem os resultados do plano de mobilidade metropolitano, está incorporando isso, o que é cabível dentro do plano diretor. A gente até recomendou para que eles juntassem o processo de revisão do plano diretor, já incorporassem o plano de mobilidade. Eles preferiram, não sentiram segurança para fazer isso, preferiram fazer numa sequência. Mas, de qualquer maneira, o que cabe no plano diretor já está sendo incorporado, né? Então, são várias derivações que estão surgindo, né, desse plano metropolitano, e essas derivações elas são convergentes. Claro que
Existem também desafios, né, algumas situações, questões institucionais que precisam ser melhoradas sempre, né, por conta dessa complexidade institucional. São 13 municípios, o próprio governo do estado tem várias, digamos, secretarias, infraestrutura, enfim, várias secretarias que atuam também nessa área. E esse processo de convencimento foi bastante avançado já, mas é um processo que não pode parar, né? Os conceitos têm que ser preservados, esse processo de comunicação e de participação ele tem que continuar, não pode ser, o plano não pode ser não é um elemento estático que se encerra, pelo contrário, ele tem que ser um elemento dinâmico, né? E por isso também tem que ser um processo, ele tem que ser revisto a cada tempo, porque vão surgindo oportunidades, vão surgindo questões diferentes que têm que ser tratadas, né? E você precisa estar preparado para poder flexibilizar eventualmente alguma situação. Agora, a grande questão precisa saber muito bem o caminho que a gente deve seguir e tentar seguir numa direção única, né? Para evitar, digamos, desvios aí muito, digamos, que possam distorcer o processo, né? Obrigado, Guilherme. Daniele, por favor. Só complementando, o interessante que nós temos visto em várias cidades é a situação que o prefeito colocou, em que o PAC veio, o recurso financeiro veio antes do plano. Então, até criamos o programa do PAC ao plano, porque seria o contrário, primeiro planeja e depois constrói, mas não. Os planos estão correndo atrás da estrutura que foi solicitada ao Ministério como um eixo estruturante da cidade. Então, toda a cidade está se desenvolvendo ao redor desse eixo estruturante que foi solicitado. Então, o recurso veio e as cidades estão correndo atrás para fazer o plano, que já dá uma boa base para a elaboração do plano com esse eixo estruturante. Então, a gente tem visto muito esse cenário de que o plano já está sendo implantado, mesmo que não esteja totalmente concluído. Orlando, e como palavras finais, eu só digo, para quem não começou a elaborar o plano ainda, por favor, comece, não espere que a prova seja adiada para começar a estudar. Então, vamos à obra. Orlando? Vou ressaltar uma coisa. Hoje de manhã a gente teve uma sessão sobre a visão da cidade. E eu queria ressaltar a importância disso para a construção do plano. Quer dizer, ele precisa ter uma técnica sólida, não necessariamente sofisticada, porém, ele precisa ter uma visão que seja construída, porque é o elemento fundamental que vai permitir aquele consenso, aquele suporte no final, como característica final do plano. Lute? Minha marcação final é de que eu concordo que o grande valor do plano é nas transformações, na capacidade que ele tem de gerar transformações. Mas só porque o plano permite a gente fazer um exercício, né, de olhar para o futuro, que seria justamente o espaço da história que a gente não tem amarras para pensar, né? Quando a gente vai olhar para o passado, a gente tem um compromisso. Quando a gente vai executar alguma coisa no presente, a gente também tem um compromisso histórico que vem daí, mas quando a gente vai pensar o futuro, não. Então, é a oportunidade que a gente tem de repensar as nossas atitudes, as direções, as decisões que já foram tomadas até aqui. Então, e de também ressignificar. Então, se a gente está construindo e se propondo a construir planos de mobilidade urbana sustentáveis, talvez seja urgente ou importante se propor a repensar o que é mobilidade, o que é urbanismo, o que é o lugar urbano e o que é sustentável. Obrigado, Lute. Léa, last word. Thank you. Since Portland's a little further along in doing its planning, I thought I would do something a little different in my closing remarks and share with you what our outcomes are that we have articulated for our mobility plan. And these are very new. These have just been developed in the past year, so this is very reflective of where Portland is as a city. We have 7 outcomes that we are achieving or trying to achieve in our mobility plan. The first is safety. We're embracing the goal of Vision Zero, and that's a belief that no one should die on our roadways, so we're working to prevent people killed or seriously injured on our roadways. 2, improved health outcomes. So our plan will increase our health by increasing walking and bicycling. 3, access. We want 80% of Portlanders to be able to meet most of their daily needs within a 20-minute walk. 4, economic benefits. People should always have access to transit to most jobs, and freight should have quick access to highways. 5 is equity. The citizens who may not have received their full share in the past will get more in this plan. Climate. We will cut climate pollution from transportation by 30% over the next 20 years. And cost effectiveness.
We prioritize projects and programs that provide more benefits and less costs. Thank you so much. Obrigado por esse convite para morar em Portland futuramente. Daria últimas palavras. Agradecer o convite para a conversa. Quem não fez plano já sabe, pode entrar em contato com a gente, entre em contato com o Embarque. No nosso site vocês vão encontrar trabalho feito junto com o Embarque, que é o manual do plano. Vocês vão encontrar uma cartilha dos 7 passos para você montar o plano. A gente está disposto a trabalhar com vocês tranquilamente. Tem tempo. Você vai ficar sem dinheiro, mas tem tempo. Por que eu falo isso? Não faça nada rápido, não faça nada, como diria, para facilitar a tradução, nada assim, que não tenha compromisso com a qualidade, mesmo que isso demore um pouco mais. É melhor você ficar 1 ano sem receber o AGU do que você fazer um negócio rápido e comprometer o crescimento da cidade. Tá? Isso é muito importante. E, mais uma vez, o Ministério, a Secretaria, a nossa equipe está aí à disposição de todos para que a gente possa construir em conjunto esses planos. Obrigado, Dario. Last words? Que boa oportunidade tivemos aqui. Permitam-me que seja aqui um pouco lírico. Nós estamos aqui falando de cidades sustentáveis que nos conduzem a cidades inteligentes e humanas. E hoje pela manhã ouvimos que nós nos conduzimos para cidades paradisíacas. Que coisa boa. O que se busca ali, em última instância, é a felicidade das pessoas. E o plano de mobilidade urbana tem tudo a ver com isso. Quanto menos congestionado o trânsito, mais feliz a pessoa. Chega com pontualidade ao seu local de trabalho, realiza bem os seus negócios, enfim. A cidade se transforma numa cidade mais justa, mais equilibrada, mais segura e mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, em especial a mesa. Foi uma satisfação muito grande poder estar aqui coordenando essa mesa. Eu estou vendo que nós temos o que eu chamaria de um bom problema. Todo mundo tem problemas. Esse é um bom problema. É uma oportunidade de reverter uma tendência de mobilidade que foi, me parece, um efeito colateral dos problemas de crescimento, né? Crescemos rápido, crescemos forte e tudo isso acontece. Então, acho que é uma oportunidade especial essa agora de fazer o plano de mudar ou tentar reverter esse padrão que não é inexorável. A gente confia no nosso povo, a gente confia nas nossas pessoas, no nosso trabalho e esperamos, então, para que todos nós tenhamos uma cidade melhor, mais bem sustentável, mais agradável de viver. Obrigado a todo mundo e uma boa tarde para todo mundo.